Aonde que Isaías tirou essa inspiração aqui? Ele tirou do Êxodo, da Páscoa, e ele disse: como um cordeiro foi Pastor Renan Gilberto, para mais um culto de adoração ao Senhor. O culto já vai começar, os irmãos estão chegando devagar. Hoje, domingo de Páscoa, quer aparecer também? Aqui, ó, Mateus tá aqui, ó. Falou aí, domingo. Amém. Aí, vamos falando ali, ó. Fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui. Fala, Mateus, rapaz, seu com os irmãos? Esse é o Mateus. Então, o culto já vai começar. Hoje, domingo de Páscoa, vai ser um culto de adoração ao Senhor, um culto de entrega. Fique conosco até o final desse vídeo, amém? Vai ser uma bênção. Eu espero que sua família receba a adoração que iremos fazer aqui neste culto, né? Espero que vocês sintam também a mesma adoração, o mesmo louvor que iremos adorar aqui nessa igreja, Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Os irmãos estão chegando. Já vai começar. Foi bom ele estar conosco aqui essa noite. Já vai começar, meu irmão. Falar com ele, aperta a mão dele, fala com ele. Foi bom que você está aqui conosco. Fala para ele, eu creio que o Senhor vai falar contigo essa noite. Fala com ele, o Senhor tem uma bênção para a sua vida essa noite. Profetiza na vida dele. Profetiza na vida dele isso. Profetiza que o Senhor hoje Ele separou esse dia para te abençoar. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. A você que vai ouvir esse culto, ver esse culto, que o Senhor te abençoe. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na sua casa. Ó Pai, a multidão está chegando. Eu não sei como esse homem, essa mulher entrou aqui essa noite, meu Deus. Mas hoje é noite de mudança de história, Senhor. Ó Deus, a sua presença já é real em nosso meio. Onde que tiver 2 ou 3 reunidos, diz assim a sua palavra, que tu estarás, tu estás aqui. Tu estás nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós entronizamos a sua presença aqui. Nós entronizamos o seu trono nessa casa. Ó Deus, nós profetizamos no seu nome que haverá cura, haverá libertação, haverá, Senhor, alegria. Ó meu Deus, eu não sei como esse homem entrou aqui. Ó Senhor, se entrou atribulado, que venha sair daqui com a certeza da vitória. Eu não sei, Pai, como esse homem deixou a sua casa com doença, Senhor, mas pelo poder da sua palavra, eles serão curados. Ó Deus, cura esse povo, mostra o seu poder, Senhor, aqui. Nós te exaltamos por isso. Em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor aí, queridos. Glória. O culto já vai começar, meu irmão.
Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória. Sinta a sua adoração ao Senhor. Ele está aqui para ouvir a sua oração, o seu clamor. Aleluia! Cante ao Senhor. Reunimos aqui, vai louvando, vai exaltando, vai glorificando o nome do Eterno. Mais uma vez, mais uma vez. Que maravilha! Que presença poderosa! Glória! Vai trabalhando, meu Deus. Aleluia! Para glorificar o Rei Jesus, adorar ao Rei Jesus, morreu pra eu viver. Na rua de cruz, tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor. Levou tempo calado, por mim se fez pecado. Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu. Ele está vivo, vivo. Autor da minha fé, estrela da manhã,
sei que ele sofreu, mas havia uma promessa que ele iria morrer e ressuscitar. E ele ressuscitou. E ele está no nosso meio para ouvir a nossa adoração. Aleluia. Aleluia ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Quantos possam glorificar o Senhor por essa vitória alcançada na cruz, aleluia. Que nos deu direito à salvação, aleluia. Nos deu direito de termos a certeza que não há condenação eterna, mas a vida eterna para aqueles que creem, aleluia, em Jesus o Todo-Poderoso. Eu fico imaginando, que o sábado foi silêncio no céu. Nós vamos entoar o hino agora, igreja, que tem por título Jesus, o plano perfeito. Olha que título maravilhoso, igreja. O plano perfeito de Deus, sabendo que eu e você eram pecadores, mas mesmo assim Ele deu o seu único filho, enxergando as nossas falhas, mas mesmo assim Ele preferiu nos amar e nos proporcionar este momento aqui de adorar e bendizer ao seu filho amado. Aleluia. Eu fico imaginando que o terceiro dia, eu acho que o céu em silêncio, mas é o terceiro dia. A promessa que ele ressuscitaria quando? No terceiro dia. Eu fico imaginando que os anjos, os anciões que adoram, e quando deu a tarde e o evento maravilhoso da ressurreição aconteceu, eu acredito que o céu adorava com mais intensidade. Eu acredito que o céu, aleluia, eles adoravam o Pai com mais intensidade, porque a criação amada de Deus estava recebendo a salvação, estava consumindo a promessa dele. E eu, irmãos, eu não consigo crer
não quero mais.
Deus. A todos que sabem, no jubileu, meu pai teve um grave acidente de moto
E a expectativa era ele não estar de pé, ele estar vivo, né? E pastor Renan, o senhor lembra que a gente estava naquela correria do jubileu e aconteceu o acidente justamente quando iria começar o jubileu. Nós estávamos envolvidos com a ação, né, social que queríamos fazer. E ali eu fiquei muito abatida e nervosa, porque nós tivemos que dar suporte à minha mãe e estava tudo organizado para a festa. E aí eu lembro que na tenda da oração, o pastor Renan na época era pastor de Dom Bosco, e o senhor me chamou, lembra? Me botou de joelhos e falou bem assim, porque eu passei aqui o dia, o sábado, passei aqui, né, trabalhando desde a quinta, o dia que começou eu não faltei nenhum dia. E aí ele falou bem assim, pela tua fidelidade com a tua obra, o Senhor está cuidando do seu pai lá no hospital. E meu pai está aqui, igreja, hoje de pé. E eu quero agradecer o carinho, porque assim, eu não sabia, o Senhor me revelou tanto de carinho, né? Que as irmãs, tipo de oração, os irmãos, quando as irmãs me perguntavam pelo meu pai e que falavam que estavam orando por ele, vocês não sabem a alegria que isso me dava. Então, formalmente, eu estou agradecendo pela oração de cada um. E hoje, igreja, meu pai tem platina, ele tem prótese, mas o meu pai está andando para a glória do nome santo de Jesus. Ele fica emocionado, né? Mas nessa noite eu quero agradecer imensamente o carinho da igreja de Nova Brasil. A palavra de Deus diz lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, onde ser pai de duas crianças. Quando eu fui apresentar a primeira criança que eu nem era pai, eu pegava todo sem jeito, meio de quebrar a criança. Agora a gente até corre, até pula aqui, né? Você pai, você está familiarizado, né? Você que não é pai, receba aí um filho aí em nome de Jesus. Receba aí, olha lá, ó, um pegou lá, ó. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os perturbeis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amados, hoje nós temos uma missão aqui, que eu gosto de falar isso. E a missão, Miguel, ela tem uma dupla missão. Porque se de um lado eu estou aqui representando o reino de Deus, estou aqui representando os céus, apresentando a sua filha, do outro tem uma mãe que tem uma grande responsabilidade. E a sua responsabilidade não é dizer para Laura o caminho. A sua responsabilidade é estar no caminho, para que ela olhe a sua vida, olhe a sua conduta, e você possa ensinar ela através dos seus exemplos, tá bom? Ela, o Iago, você também não é Maria de primeira viagem, né? Mas que Deus possa abençoar a vida da Laura, Deus possa proteger essa menina tão linda, né? Aí, olha o tamanho da bochecha dela, ela está querendo apertar, né? Eu vou apertar. Vamos orar? Estenda as mãos para cá, por gentileza. Pai, sobre essa pequenina nós oramos nesse momento. Nós sabemos, ó Deus, que não nascemos da vontade da carne nem do varão, mas nós nascemos segundo a tua vontade. Essa criança foi gerada no ventre desta mãe, mas ela não pertence a ninguém, ela pertence ao Senhor. Do Senhor é a vida. E eu quero orar, Senhor, sobre essa criança, pedindo: estenda as tuas mãos poderosas, que o Senhor sustente essa criança, protegendo ela de todo o mal. E a minha oração é que o Senhor levante ela, Senhor, como uma missionária, como uma mulher de Deus, como alguém, ó Senhor, que está disposta a pregar a tua palavra com ousadia e fidelidade. Abençoa a vida da Laura, guarda ela em suas mãos, ó Pai, e que a Miliane tenha sabedoria para seguir, Senhor, os teus passos e mostrar na prática o teu reino na vida dela, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos tirar uma foto. Pois só tu és o Deus eterno, sobre nós.
nome agradecer. Cante. Queremos o teu nome agradecer. Vamos ficar de pé, vamos dar a palavra. Agradecer-te, o nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, Êxodo capítulo de número 12. Nós vamos ler dois textos nessa noite. Prometo não delongar aqui, já são 7h40. Eu preciso ser rápido, eu preciso da sua atenção. Êxodo capítulo de número 12, verso 11. Nós vamos ler dois textos da palavra do Senhor. Êxodo capítulo de número 12, verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos ler todos juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora vamos a 1 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pode se assentar com sua Bíblia aberta aí nesse texto, tá bom? Amados, hoje eu iria iniciar com vocês aqui uma série de mensagens, todo domingo, falando sobre as parábolas, né? Porém, hoje é Páscoa, domingo de Páscoa. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto, e aí, se Deus nos der graça, a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos. Curva a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, nós louvamos ao Teu nome nesta noite, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, que a Tua palavra salte das Escrituras e caia em um terreno fértil, em um solo, Senhor, que aguarda ansiosamente a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos aqui, ou pelo menos a maioria, sabe que Deus levantou um patriarca chamado Abraão. O seu nome no início era Abrão. Hoje falamos um pouco sobre ele e falaremos sobre esse personagem alguns domingos aqui pela manhã. Através da fé desse homem, Deus o conduziu de maneira sobrenatural, divina. Ele teve filhos que seguiram também o seu chamado de fé, que é Isaac, Jacó. A palavra do Senhor diz que os descendentes desse homem, eles foram parar no Egito. No Egito eles ficaram sendo escravos por mais de 400 anos, para ser mais preciso, 430. E ali no Egito, o Senhor viu o sofrimento desse povo e disse que iria livrar o povo. Deus então precisa levantar um líder
para poder tirar e guiar o seu povo para uma terra que manava leite e mel. Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés era um homem que ele não tinha muita habilidade na sua fala, e ele questionou a Deus algumas coisas, mas o Senhor apenas disse uma ordem para ele: você vai chegar diante de Faraó e você vai dizer o seguinte: deixa ir o meu povo. É isso que você vai dizer para Faraó. Moisés chega então diante de Faraó e diz para Faraó: deixa ir o meu povo. A palavra do Senhor diz que Faraó, no começo, ele até estava querendo aceitar a ideia quando veio a primeira praga, a segunda praga, mas todas as vezes que ele dava a sua palavra, ele voltava atrás. Como o Senhor então viu que Faraó estava endurecendo o seu coração, e em algumas passagens da Bíblia vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, a palavra do Senhor diz que Deus vai mandar 10 pragas. Ele manda uma, manda duas, manda 3, manda 7, manda 9, e Faraó está com o seu coração duro e não deixa o povo ir. Deus então, ele vai dar a sua cartada final, e ele vai mandar a 10ª praga. A 10ª praga, ela é conhecida como a morte dos primogênitos. Ou seja, no Egito, Deus matou todos os primogênitos egípcios, inclusive aqueles que eram animais e também filhos de homens e mulheres. A palavra do Senhor vai dizer, coloca no telão aí, Êxodo capítulo 12, verso 12, Êxodo 12, 12, diz assim, um pouquinho de retorno: e passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que ele passaria e mataria os primogênitos. Quando Deus disse isso aqui, o texto está dizendo que inclusive os animais seriam mortos. Porém, o povo de Deus estava sendo escravizado há mais de 400 anos. O povo de Deus estava vivendo cativo há mais de 400 anos. E a ordem de Deus para o seu povo é: vocês precisam sacrificar um cordeiro macho de 1 ano de idade. Vocês vão pegar parte desse sangue, desse animal sem defeito, e vocês vão sacrificar ao entardecer do dia 14 do mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário. Pega parte desse sangue e vocês vão passar nos umbrais ou nos vergais da sua porta. A promessa de Deus era o seguinte: olha só o que a palavra do Senhor diz. Êxodo, capítulo de número 12 diz que Deus mataria todos os primogênitos. Agora, olha Êxodo, capítulo 12, verso 29. Olha lá, Êxodo 12, 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Ou seja, foi uma noite de sangue. Os primogênitos morreram. Mas uma coisa marcou aquela noite, e essa coisa que marcou essa noite não foi a morte dos primogênitos egípcios, não foi também a morte dos animais, não foi isso. O que marcou foi que o povo de Deus ouviu a voz dele e foi obediente. O que eles fizeram? Pegaram o cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, sacrificaram no dia 14 ao entardecer. Eles pegaram aquele sangue e eles passaram nos umbrais das suas portas. O texto diz que quando o anjo da morte veio, e aonde ele via uma porta aspergida com sangue, ele pulava, ele poupava. Aonde ele via uma porta tingida com o sangue daquele cordeiro, a Bíblia diz que ele poupava aquela casa, seguia para a próxima e eliminava o primogênito. Talvez você está aqui nessa noite, você não entende muito o que eu estou falando, e eu louvo a Deus por você estar aqui.
Eu quero explicar isso aqui para você de uma maneira simples, uma palavra pastoral. Você talvez pergunte: o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha história? Algumas coisas nós precisamos entender, e eu quero ler alguns textos com vocês. Primeiro vamos em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1. Hebreus, capítulo 10, verso de número 1. Olha aí, no telão. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não uma imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a ele se chegam. Presta atenção. Quando a instituição da Páscoa, algumas pessoas dizem que já acontecia esses ritos, mas oficialmente está descrita em Êxodo. Quando eles fazem a morte daquele cordeiro, sabe o que estava acontecendo ali? Estava apontando para algo maior do que aquele cordeiro. Quando aquele cordeiro estava sendo morto, imolado, inocentemente, sem defeito, sem nenhuma, era impecável, vamos dizer assim, ele estava apontando para algo maior. Ou seja, Hebreus capítulo de número 10 está dizendo que a lei, a sombra dos bens futuros, ou seja, o que Deus estava querendo mostrar ali era algo maior que aquilo. O que Deus estava querendo fazer naquele sacrifício era muito maior do que eles estavam vendo. O Antigo Testamento é sombra do Novo. O Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento. Quem aqui já fez uma maquete de escola? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Não tem vergonha não. Vou pedir você para apresentar ela aqui não. Vai ver uma maquete de escola. Obrigado. Você fez uma maquete de escola. Você bota aquela maquete de escola em um isopor, e você faz um rio, e você faz uma casa, e você deixa aquilo muito lindo, mas aquilo é apenas uma maquete. A não ser que alguém possa pegar a sua ideia e dizer: eu vou construir uma cidade igual a maquete que ele fez. Aquilo será apenas uma maquete. O Antigo Testamento era uma espécie de maquete, era uma sombra, mostrando, apontando para algo que viria futuramente. Olha o que diz em Colossenses 2,16, um pouquinho mais de retorno. Colossenses capítulo 2, verso 16. Coloca no telão aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Verso 17. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que significa a Páscoa? A Páscoa era uma das festas mais importantes de Israel, e por que não dizer a mais importante? Mas Paulo está dizendo: olha, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por esses ritos e festas, porque ele está dizendo, são sombra das coisas futuras. Que sombras são essas? Ou seja, a sombra que estava apontando para Cristo, a sombra que estava direcionando para Cristo, a sombra que estava apontando para Ele. Agora, Hebreus capítulo de número 1, versículo também de número 1, Hebreus 1:1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus estava mostrando antigamente o que Ele realmente veio e estava apontando para o sacrifício, que era o Cordeiro, seu Filho crucificado em uma cruz. Só que quando você lê Hebreus capítulo de número 12, a princípio você não entende isso. Você, quando olha para Hebreus capítulo de número 12, você olha e diz: sacrifício de animais, Páscoa, festas dos judeus. Mas o que ali está descrevendo, está apontando, era o quê? Era o verdadeiro sentido da Páscoa. O que era a Páscoa para o povo de Israel antigamente? A Páscoa para o povo de Israel era a comemoração da saída do Egito. Deus disse: no dia que vocês forem celebrar a Páscoa, vocês vão fazer uma coisa: vocês vão vestir roupas, cingir os seus lombos, vocês vão calçar os sapatos,
vocês vão comer ervas amargas, e vocês vão ficar com o seu cajado na mão, e vocês comam apressadamente. Por que Deus estava fazendo aquilo? Porque Deus daria livramento ao seu povo quando o anjo da morte passasse matando os primogênitos. Ou seja, o anjo da morte passou, matou os primogênitos, e o que aconteceu? Faraó disse: esse povo tem que ir embora, esse povo vai embora. E aí a palavra do Senhor diz que depois de 430 anos servindo Faraó e o Egito, o povo de Deus, ele concede o alvará de soltura, ele é liberto. Mas por que ele foi liberto? Pelo sangue do cordeiro inocente, de 1 ano, sem mácula, sem defeito nenhum, para que ele pudesse ser sacrificado e o povo de Deus conseguir libertação. O que ele estava apontando ali? Para algo maior, para algo mais poderoso. Agora, em primeiro lugar, eu disse para vocês, estava apenas apontando a sombra. Agora, entre Êxodo e entre 1 Coríntios capítulo de número 5, existe uma lacuna muito grande. 700 anos antes do sacrifício de Cristo acontecer, o profeta Isaías, ele fez uma pronúncia, uma palavra profética saiu da sua boca. Olha o que está escrito, Isaías 53, versículo de número 7, olha aí: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Olha o que Isaías disse. Aonde que Isaías tirou essa inspiração aqui? Ele tirou do Êxodo, da Páscoa, e ele disse: como um cordeiro foi levado ao matadouro. Quem que ele está falando? Cristo. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Está falando de Cristo. 700 anos antes, Isaías olhando aquelas escrituras, aquela porção, e ele ouvindo as histórias, porque a Páscoa deveria ser contada. Apesar de que na época de Ezequias, na época de Josias, eles haviam abandonado a Páscoa, Deus disse: a Páscoa deve ser contada para os seus filhos. Vocês têm que sentar na mesa com eles e comer com eles e contar o que significa a Páscoa, o que é a Páscoa, o que ela simboliza para o povo que eu escolhi. Ela simboliza o que? Livramento. E Isaías, quando ouviu isso, ele assimilava isso, ele estava dizendo: o cordeiro profeticamente é levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora, quando nós chegamos nos evangelhos, João capítulo de número 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você lê o texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, como que você digere esse texto? Cristo é a nossa Páscoa. Você não pensa que Páscoa é chocolate, né? Você não pensa que Páscoa é uma comemoração que qualquer um pode fazer. A nossa Páscoa, logicamente, nós ceiamos, Cristo é a nossa Páscoa. Nós ceiamos, mas a Páscoa ela tem um simbolismo muito mais importante do que muita gente da igreja. Até não dá, tá? Tem gente da igreja que não tem significado nenhum para ele. Mas a Páscoa, ela representa o quê? Cristo. A Páscoa, ela vem para dizer o quê? Alguém morreu no seu lugar. A Páscoa simboliza o quê? Uma pessoa que Deus mandou, um homem que Deus mandou, que não tinha pecado, 100% homem, 100% Deus, e ele morreu na cruz do Calvário. É o que a Páscoa simboliza. Agora, veja bem, olha o que está escrito agora em João capítulo 19, verso 36. Olha aí, bota no telão. Porque isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. O cordeiro, para ser oferecido na Páscoa, poderia ter defeito? Não. O cordeiro aqui, pascual, Cristo,
também não tinha defeito, era impecável. E nenhum dos seus ossos, quando os soldados chegaram na cruz, quebraram a perna de um, quebraram a perna de outro. A dele não quebrou. A dele pegaram uma espada, enfiaram na sua barriga, entrou de um lado, vazou do outro, saiu água e sangue. Mas por que não quebraram os seus ossos? Porque o cordeiro não poderia ter defeito. Porque o cordeiro, ele deveria ser perfeito. Agora, Jesus participou de várias Páscoas, várias, porque com 12 anos, a palavra do Senhor diz que ele já subia com os seus pais para Jerusalém. Se você analisar, por exemplo, João capítulo de número 2, você vai ver que Jesus está em Caná da Galileia, faz um milagre, ali a água em vinho, e a Bíblia diz que depois Jesus sobe para Jerusalém, porque era tempo da Páscoa. Aí a Bíblia diz que Jesus, antes da festa da Páscoa, 3 dias antes, ele está subindo para Jerusalém. Agora, quando que Jesus foi sacrificado, crucificado? Quando que foi? Na Páscoa. Olha só, o Antigo Testamento aponta para ele. A Bíblia está dizendo que a sombra das coisas agora foi revelada, Cristo. A Bíblia está dizendo que Jesus é o Cordeiro Pascual, sem defeito. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, vamos ao texto que eu li. Coloca aí, 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Vocês vão entender por que eu estou dando essa volta toda. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A ira de Deus passou pelo Egito e matou todos os primogênitos. Por que os filhos de Israel, os hebreus, aliás, por que eles não foram mortos? Eles não foram mortos porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais da sua porta. Você acha que há salvação hoje sem Cristo? Não tem salvação sem Cristo. Não existe forma de você se salvar sem Cristo. Só existe um meio de salvação, e esse meio se chama Jesus Cristo. Olha o que está escrito em João capítulo 3, 16. Um texto que a gente passa por ele e quase que decoramos e não queremos mais entender o que ele diz. Olha só: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, se você não crê em Cristo, você vai perecer. Se o sangue de Jesus não estiver sobre a sua vida, você vai perecer. Se o sangue de Jesus não estiver nos umbrais da sua porta, grava isso, o anjo da morte vai passar, e a morte, a ira de Deus vai atingir a sua casa. Não tem outro meio, porque Deus amou, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Páscoa, ela tem um significado muito grande para a sua vida, porque ou você crê em Cristo e Ele salva você, ou você não crê em Cristo e você perece. Vou falar duas coisas só hoje, duas coisas. Primeiro, o aviso de Deus. Coloca lá, Êxodo capítulo 12, verso 12. Êxodo 12, 12. Vamos lá, todo mundo no 3, hein? 1, 2, 3. Este mesmo será o princípio dos meses. Este será o primeiro. Êxodo 12, 12. 12, 12. Isso, vamos lá, 1, 2, 3, bem alto. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e verei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Deus passou
na terra do Egito, sim ou não? Passou. E sabe o que aconteceu? Houve morte, porque o anjo da morte, o anjo destruidor, passou e saiu desembanhando pescoço para tudo quanto é lado. Se você olhar o texto, você vai ver que a casa de Faraó gritou, porque os animais e o filho de Faraó também estava naquele lugar. Agora Deus disse: eu passarei pela terra do Egito, esta noite eu passarei, esta noite. E a palavra do Senhor diz que quando deu no nosso cronograma 0 horas, o anjo passou e morreu gente. Esse fato não é um fato isolado. Isso está apontando para algo maior, algo grande. Você lembra que eu disse aqui, Hebreus capítulo 10, é sombra. Isso só está apontando para algo que Deus está falando nos nossos tempos de hoje. Havendo Deus antigamente falado por meio dos profetas, a nós nesses últimos dias falou através de Jesus Cristo. Não há salvação sem Ele. Ninguém aqui pode se salvar sem Ele. Você já recebeu Jesus? Não. Você vai morrer, você vai morrer. Você sabia disso? Não, pastor, claro que todo mundo vai morrer. Não é sobre essa morte que eu estou falando. Eu estou falando sobre algo eterno. Eu estou falando sobre o inferno. Eu estou falando sobre a ira de Deus que vai julgar todas as nações. Sabe o que é mais interessante no texto? É que quando o anjo passava, ele via um sangue aspergido. Mas Deus não conhece o seu povo, não? Ele poderia ter dito: ó, não mata esse, não mata. Não, ele mandou jogar sangue. Por que ele mandou jogar sangue? Porque ele estava apontando para o sacrifício do seu filho. Ele estava apontando para algo maior. A palavra do Senhor está dizendo: e eu passarei pela terra do Egito esta noite. Se o anjo da morte hoje cruzar teu caminho, você vai para onde hoje? Agora, você vai para onde hoje? Jesus Cristo salvou a tua vida, você mudou de vida, você tem outro comportamento, metanoia, você mudou a sua postura, a sua conduta. Porque se você é uma pessoa que foi impactado por essa graça, a Bíblia está dizendo: o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O anjo da morte vai pular você. Agora, se você nunca recebeu a Jesus no seu coração, você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas pega as escrituras e lê, e você vai ver que não há salvação fora de Cristo. Quando o texto está dizendo: eu passarei pela terra do Egito esta noite, Deus está dizendo: não será apenas esta noite. A ira de Deus, ela está vindo. A espada de Deus, o juízo de Deus está vindo. E se você não estiver preparado, você perderá a vida eterna. É verdade. Deus, ele dá o aviso, e o aviso de Deus é: eu passarei na terra do Egito esta noite. Todo primogênito da terra do Egito, disse os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Você está achando que eu vou finalizar com um texto aqui que deu vontade de... deu náuseas quando eu li ele, deu náuseas de tão forte que o texto é. Quando Deus está falando isso aqui para o povo do Egito, você acha que esse juízo também não vai ser para as nossas vidas? Você acha que você pode pintar e bordar, fazer o que você quiser e seguir a sua vida que está tudo bem? Você está muito enganado. Não há salvação fora de Cristo. Mas a segunda coisa que eu quero dizer: só existe uma salvação. Olha aí, Êxodo capítulo 12, verso 13. Êxodo 12, 13. Me ajude nesse texto. É o último que eu vou pedir você para ler comigo. No 3. 1, 2, 3. E aquele sangue será por sinal nas casas de Deus. Entre o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós casa de oportunidade, quando eu vier a terra do Egito. Deus dá uma saída.
Qual que é a saída que Deus dá? Ele aponta a direção. Só existe um meio de se salvar. Só existe um meio de você alcançar misericórdia. Só existe um meio de você salvar a sua vida. E Deus disse assim, ó: e aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, eu vou passar por cima. Porque Páscoa significa passar por cima, significa pular, significa que Deus, Ele vai poupar aquela casa. Quando Deus visse aquele sangue, o anjo da morte não entraria. 1 de João capítulo 1 verso 7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você sabe qual foi a maior tragédia que já aconteceu na face da terra? É o pecado. A maior tragédia que já aconteceu na face da terra foi o pecado. Não foi barragem estourar, pandemia, gripe suína, coronavírus. Não foi o pecado. Ele destruiu a obra perfeita que Deus criou. Para isso, Deus teve que mandar o seu Filho para regenerar, para salvar este homem pecador. Não existe outro meio de salvação. Por isso, Cristo é a nossa Páscoa. Porque o que eu mereço? O que você merece? Nós merecemos o juízo, a ira de Deus. Porém, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando eu reconheço que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Atos capítulo 4, versículo de número 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo é a nossa paz. Agora eu consigo entender 2 Coríntios capítulo 2, verso 2. Porque eu nada me propus saber, senão a Jesus Cristo e Ele crucificado. Jesus Cristo deve ser o centro da igreja, o centro. Qualquer lugar que Jesus não ocupa o centro, não há salvação. Jesus é o eixo, é o cerne, ele é o principal, é o cabeça, é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele deve ocupar o lugar central. Ele é a nossa Páscoa. Quando Cristo, Ele morreu naquela cruz, para muita gente talvez a esperança estaria perdida. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia morreu. No segundo dia, a morte tentou segurar Ele, está lá escrito em Atos, e solta as ânsias da morte. No terceiro dia Ele ressuscitou, ou seja, Ele matou a morte, ressuscitou, e Deus estava dizendo: eu aceito esse sacrifício. Sabe o que Jesus fez, meu irmão? Olha bem para mim que eu vou finalizar. Ele apaziguou a ira de Deus. Tem um pastor que ele ilustra isso, eu gosto da forma que ele ilustra. Ele diz que a ira de Deus era como se fosse um meteoro gigantesco, vindo ao encontro da humanidade. Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual, se levanta e se põe de braços abertos na cruz. O meteoro está vindo e vai chocar, vai matar todo mundo. Cristo na cruz, Ele com seus braços estendidos, aquele meteoro que é a ira de Deus, Ele choca com as costas de Cristo, e Ele não deixa uma fagulha desse meteoro atingir a minha vida e a sua vida. Cristo Jesus, Ele pagou o preço por mim, Ele pagou o preço por você. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Cristo é a nossa paz. Coloca aí 1 Coríntios 5:7. Mais 2 textos eu acabo.
1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento. O que é fermento na Bíblia? Pecado. Fermento é pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não pode professar com a sua boca algo que você não está vivendo na sua vida diária, cotidiana. Ah, pastor, é difícil para todo mundo. Mas Paulo está dando um conselho: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Que massa é essa? Aquele que Jesus resgatou com o seu precioso sangue. Você precisa se limpar dessa massa velha, viver uma vida nova. E ele vai dizer: assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 1. Olha esse texto aqui. Hebreus capítulo 2, verso de número 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Sabe o que é prudência? Dobra atenção para as coisas que já temos ouvido. O que nós ouvimos? Páscoa, sacrifício, cordeiro, sem mácula, sem mancha, não pode ter defeito. Ele tem que ser do jeito que Deus pediu. O sacrifício de Cristo contém a atentar para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Se eu perguntar para o seu filho o que é Páscoa, ele vai saber o que é Páscoa? Eu falei para vocês que no tempo de Ezequias, eles abandonaram a Páscoa, ninguém ensinava sobre a Páscoa. O que é Páscoa? Pergunta para uma criança o que é Páscoa. É chocolate. Eu ensinei para o meu filho o que é Páscoa. Ele disse: olha, Páscoa significa a libertação do povo de Deus. Repita comigo: Páscoa. Aí eu falei: Páscoa significa a libertação do povo de Deus. Aí ele repetiu. Aí a minha esposa perguntou assim: mas por que a libertação? Porque ele estava preso. Mas por que ele estava preso? Por causa do diabo. É isso mesmo, por causa do diabo. Estava preso por causa do diabo. Colocando na cabeça dele que a nossa velha natureza aprisionada, ela foi totalmente, irmãos, liberta, no sentido de a nova criatura. Cristo nos fez uma nova criatura. Ou seja, já não sou eu que mais vivo, mas Cristo vive em mim, porque a nossa Páscoa, ela foi sacrificada por nós. Páscoa não é chocolate. Páscoa não é sair torta capixaba. A nossa Páscoa é Cristo. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a minha Bíblia diz, a sua também, que Ele está à destra de Deus Pai, e Ele intercede por cada um de nós. Verso de número 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Segura aí. Toda retribuição pela desobediência. Por que o povo lá de Deus foi poupado? Porque Deus falou: passa o sangue dos umbrais na porta. Então o Senhor mandou, está mandado. Pegou o sangue e passou na porta. O anjo veio e pulou. Olha o que o texto está dizendo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não, nós queremos que alguém venha aqui e explique para a gente sobre dinheiro, sobre carro, sobre casa. Não, meu querido, tem algo maior do que isso. E não é sobre mim, não é sobre eles, não é sobre vocês, é sobre Cristo Jesus crucificado, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Jesus Cristo. Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que profeta, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior do que todos os profetas no balaio junto. Cristo é superior a todos. Aleluia. Fica de pé comigo. Aleluia, Jesus. Está de louvor.
Aleluia, Jesus. Jesus está aqui porque Ele está sendo exaltado nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas bom, Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos louvar. Salvação
cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus me comprou, foi com sangue precioso. Foi necessário o sangue daquele cordeiro descendo naquele madeiro para comprar minha vida e a sua. Esse mesmo Jesus está aqui nessa noite. Irmãos, vou orar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez hoje você pode dizer com certeza que você ainda não tem a certeza da tua salvação, mas hoje você quer mudar a tua vida. Sabe o que é interessante? As famílias pequenas deveriam pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro. Famílias menores poderiam se juntar a outra, mas era a responsabilidade do chefe da família. Era a responsabilidade de cada família passar o sangue nos umbrais da sua porta. Olha bem para mim. Se você está aqui hoje e ainda não recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, a palavra do Senhor diz que você pode confiar nele. Você está passando sangue nos umbrais da sua porta. E o anjo destruidor pode até ir do lado da tua casa, mas a tua casa ele não entra. Ele vai do lado direito, do lado esquerdo ele vai em volta, mas os seus ele não toca. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa decisão é tua, não é minha. Você que deseja entregar a tua vida ao Senhor, eu aguardo você aqui na frente, nós vamos orar pela tua vida. E você não está entregando a tua vida para mim, você está entregando ela para Jesus de Nazaré. Ele tem o cuidado de você, Ele tem cuidado da sua vida. É noite de Páscoa, é noite de salvação, é noite de livramento. Fuja da ira de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Entrando e se abrigando nos braços de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Se você está aqui, você tem a sua oportunidade. Aleluia, Jesus.